E na sessão plenária de hoje, os ministros também finalizaram o julgamento e decidiram que a Justiça Eleitoral pode julgar crimes comuns desde que tenham relação com os crimes eleitorais. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem os detalhes pra gente. Boa noite, Carla. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. A decisão neste caso aqui no plenário do STF foi por maioria de votos. Então, o plenário confirmou que a Justiça Eleitoral é competente para julgar crimes comuns, como, por exemplo, corrupção e lavagem de dinheiro, quando esses tiverem ligação com crimes eleitorais. Um dos mais conhecidos é o Caixa 2. O julgamento deste caso começou na sessão plenária de ontem à tarde e prevaleceu no plenário o voto do relator deste caso, o ministro Marco Aurélio. O caso chegou aqui ao STF após um pedido da Procuradoria-Geral da República para que o STF definisse se a competência era da Justiça Eleitoral ou da Justiça Federal nestes casos. O caso concreto tem a ver também com o recurso apresentado pelas defesas do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e também do deputado federal pelo Democratas, Pedro Paulo. Eles foram acusados de supostamente terem cometido corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O caso foi revelado após delações de executivos e ex-executivos da Odebrecht, que afirmam que repassaram valores não contabilizados para os dois durante as campanhas de 2010, 2012 e 2014. E olha só, foi uma discussão ampla aqui no plenário do STF e agora na reportagem vamos ver então como o julgamento foi retomado. No voto, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que não há como desvincular o voto da realidade. Destacou que o país, nos últimos anos, tem conseguido combater a corrupção e que a Operação Lava Jato representa um divisor de águas para o Brasil. Afirmou que não é o momento para mudar isso. Acho que não fará bem ao país que nós transfiramos, depois de anos de sucesso do enfrentamento da corrupção, mexer numa estrutura que está dando certo e funcionando para passar para uma estrutura que absolutamente não está preparada para isso. Em seguida, a ministra Rosa Weber, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, criticou declarações contrárias à Justiça Eleitoral. Ela foi a terceira a entender que, quando há crimes contra o sistema financeiro nacional, esses casos devem ficar com a Justiça Federal. Concluo assim, pela cisão das investigações, com a remessa dos autos do apuratório no que diz aos crimes comuns para livre distribuição a das varas federais da seção judiciária do Rio de Janeiro. A meu ver, eventual prática de crime de cunho eleitoral por candidato visando a reeleição não guarda relação de pertinência funcional, repito, com o cargo público por ele exercido. O ministro Luiz Fux ressaltou que, se ficar comprovado que se tratam de delitos comuns, a competência é da Justiça Federal, sendo a eleitoral responsável apenas pelos relacionados a essa matéria. O artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal, à luz do desenho institucional das competências jurisdicionais constitucionais, atribui à Justiça Federal competência para o processo e julgamento de todos os crimes federais, com exceção dos crimes eleitorais estrito sensu e dos crimes militares. A competência da Justiça Federal e a competência da Justiça Eleitoral são absolutas e impedem a prorrogação por conexão. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto, está aqui, tem outros detalhes da sessão de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. O ministro Celso de Mello, no seu voto, deixou claro e foi enfático em dizer que os casos que estão em julgamento e trâmite não serão prejudicados de forma alguma, com essa decisão. Qual o argumento? Aqui o ministro disse que não haveria qualquer prejuízo para essas investigações, porque com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, em declinar da competência da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral, para esses outros crimes, corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, e conexos com o crime eleitoral, quem vai processar e julgá-los vai ser um juiz de direito. Por quê?
Porque na justiça de primeira instância eleitoral não há juízes eleitorais propriamente ditos. Quem faz às vezes do juiz eleitoral na primeira instância é o juiz de direito que atua, que tem jurisdição, que vai atuar lá no Tribunal de Justiça. E ele já está acostumado, o juiz criminal, em processar e julgar também crimes de corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro. E junto com o juiz de direito, que vai ser também o juiz eleitoral dessas investigações e desses casos, haverá atuação também do Ministério Público Estadual para fazer, às vezes, no papel eleitoral. Então, por essas razões e outras várias que ele trouxe no seu voto, um voto um pouco mais alongado e bastante aprofundado, como sempre, o ministro Celso de Mello, não haverá qualquer tipo de prejuízo para essas investigações, ao contrário do que muitos estão dizendo. Essa foi a tônica do voto do ministro Celso de Mello. E essa grande discussão que acabou tomando toda a sessão plenária da tarde de ontem, quarta-feira, no plenário, e desta quinta-feira, tem fundamento constitucional no artigo 5º, na medida em que se define como um direito fundamental de todos, que ninguém será sentenciado e nem processado, senão por uma autoridade judiciária competente. E os ministros do Supremo, nesses 2 dias de sessão plenária, se debruçaram justamente para decidir quem seria a autoridade judiciária competente para processar e julgar esses crimes comuns, desde que conexos com os eleitorais. Maioria formada no plenário, 6 ministros decidiram que quem deve processar e julgar é a Justiça Eleitoral. E é lá quem vai decidir, o juiz que vai decidir se os processos permanecem lá e existe efetivamente o crime eleitoral ou se devem seguir para a Justiça Federal. Mas essa foi a decisão num placar apertado. O ministro Dias Toffoli acabou dando o voto de qualidade ali, né? O último a votar, um placar de 5-5. A maioria que se formou foi nesse sentido. Vai para a Justiça Eleitoral, então, desde que esses crimes comuns sejam conexos ao eleitoral. A cobertura ainda mais aprofundada no programa Plenários no final de semana. Exatamente. Obrigado pela sua presença aqui, Karina.